Chegamos hoje à última alahá desse nosso siman, que está tratando sobre as alahot de Psukei de Zimra, a oitava alahá. Nesse siman a gente aprendeu sobre Psukei de Zimra, aquela parte da tefilá que começa do Odu e vai até o fim do Ishtabach. Vimos que o Psukei de Zimra ele é envolto por duas brachot, a brachá de Baruch Shamar e a brachá de Ishtabach. E a partir do momento em que a pessoa faz a brachá de Baruch Shamar, já não se deve mais falar. Vimos também a importância de alguns dos Mizmorim, o Mizmor Poteach et Yadecha, o Pasuk Poteach et Yadecha no meio do Ashrei, o Mizmor de Mizmor Letodá, também vimos a importância dele, o significado dele, costumes diferentes, costumes Ashkenazi de ficar de pé, costumes Faradi de sentar durante o Mizmor Letodá. Vimos também quais são os principais Mizmorim, caso a pessoa não consiga, ele vê que não vai dar tempo de fazer a tefilá com o tzibur, ele está atrasado, quais Mizmorim devem ser pulados, quais são os principais, sendo o Ashrei o principal deles, depois o último Aleluia, aquele curtinho, e depois o Alu et Hashem Nashamayim. E isso vimos nas alahot anteriores. Vamos chegar hoje à última alahá de Psukei de Zimra. Fala o Kitzur Shulchan Aruch na alahá Het. אם בא לבית הכנסת והציבור מתחילים להתפלל פסוקי דזמרה, ואין לו טלית ותפילין והוא מצפה שיובאו לו. O que acontece? A pessoa chegou na sinagoga, ele vê que o tzibur já está fazendo o psuquê de Zimra e ele não tem talit e tefilin. Ele sabe que o talit e o tefilin dele vão chegar em breve, tem alguém trazendo para ele. Nesse momento ele não tem talit e tefilin. Então o que ele faz nessa situação? Será que ele espera trazerem o talit e o tefilin para colocar e depois ele começa a tefilar? Mas aí ele vai atrasar, ele pode acabar perdendo a tefilar com o tzibur? Ou talvez não. Talvez ele já comece a psuquê de Zimra e no meio de psuquê de Zimra ele vai colocar o talit e o tefilin. Só que ele vai entrar num problema se ele pode ou não fazer a brachá sobre eles. Porque a priori, como vimos, em Psukei de Zimra não deve se falar. Será que eu posso fazer a brachá de talit e tefilin? Lá atrás a gente viu que é melhor que a pessoa reze sozinha com talit e tefilin do que rezar com o tzibur. Então, se alguém está sem talit e tefilin, é melhor ele esperar acabar a tefilá, pedir emprestado de alguém e fazer o Kriyat Shema e a Amidah com o tefilin, vestindo os dois. Porém, o que acontece? Ele sabe que vai chegar e vai chegar em breve, estão chegando, só que já começaram Psukei de Zimra. Ele deve começar ou não? פאל קיצור שולחן ערוך, יכול להתפלל גם כן פסוקי דזמרה, וכשהביאו לו טלית ותפילין, יניחם לאחר השתבח קודם ברכת יוצר ויברך עליהם. O que a pessoa faz? Pode-se começar a fazer psukei de Zimra, vai fazendo normal, junto com o tzibur. Quando chegar o talit e o tefilin, fala o Kitzur Shulchan Aruch, você espera acabar o ishtabach, depois de fazer a brachá de ishtabach, embora não pode se falar sem motivo, mesmo depois do ishtabach, até o fim da tefilá não se fala, mas por tzorech mitzvah, quando tem alguma necessidade de cumprir uma mitzvah, entre ishtabach e a brachá do Kriyat Shema, a primeira brachá do Kriyat Shema, a brachá de Yotzeror, naquele momento onde tem um Kaddish, nesse momento é possível falar coisas ligadas à mitzvah. Então, se a pessoa chegou nesse momento, nesse ponto, depois do Ishtabach, ele pode acabar o Ishtabach, colocar o talit e o tefilin, fazer sobre eles brachá e seguir em frente. Assim aparece no Kitzur Shulchan Aruch. Porém, outros poskim, o Mishnah Brura, que é válido bastante para os Ashkenazim, e também o Yalkut Yosef, para os Faradim, falam que não. Mesmo no meio de Psukei de Zimra, é permitido fazer a brachá sobre o talit e o tefilin. O Mishnah Brura traz que é melhor fazer entre um Mizmor e outro. O Yalkut Yosef também escreve esse ponto, que é melhor acabar um Mizmor, um dos Salmos, um dos Prakim do Teilim, entre um e outro que tem no Psukei de Zimra, você faz a brachá do talit e o tefilin, coloca eles e segue em frente. Não precisa esperar até acabar o Ishtabach. ואם מתארה שבעוד שיניחם מתעכב להתפלל 18 עם הציבור, ידלג מן והוא רחום שבהודו עד והוא רחום שקודם אשרי, או מן ויושע עד השתבח. ולא יאמר רק מזמורים העיקריים כמו שכתוב לעיל, כדי שיהיה לו פנאי להניחם לאחר שהוא אמר השתבח, קודם שאמר השליח ציבור הקדיש. O que acontece? A pessoa percebe que até ele colocar talit e tefilin, não adianta só ele começar o psukei de Zimra e depois colocar o talit e tefilin, às vezes que sejam 3, 4 minutos para colocar o talit e tefilin, vai fazer com que ele perca a tefilá betzibur. Então aqui ele vai fazer basicamente o que foi falado nas alachot anteriores. Ele vai fazer o psukei de Zimra de forma mekutzeret, de forma resumida, ele vai falar os principais e vai colocar o talit e tefilin na hora que for necessário, que é depois do ishtabach. De acordo com o Kitzur Shulchan Aruch, mas de novo, de acordo com o Mishnah Brura e Yalkut Yosef, mesmo no meio de Psukei de Zimra, é permitido colocar talit e tefilin e falar sobre ele brachá. Aproveitando que a gente está tratando do Ishtabach,
Tem uma halakha que foi falada no passado, mas que é ligada a esse ponto, que é com relação a ficar de pé. Sim, a gente vê alguns pontos específicos da tefilá no qual se costuma ficar de pé, e foi falado que no Ishtabach se fica de pé. Agora isso é um costume ashkenazi. O costume esfaradi não precisa ficar de pé no Ishtabach, é um pouco diferente. Então ashkenazim ficam de pé, e esfaradim não ficam de pé. Vamos concluir com mais algumas halachot ligadas ao Ishtabach e o que vem depois. No próximo semana a gente vai já começar o Kadish, o Barechu, a continuação da Tefilá, mas vamos concluir, acrescentar aqui umas halachot que aparecem no Yalkut Yosef ligado ao Ishtabach. O que acontece se não tinha minyan na sinagoga? Tinham 9 pessoas, 8 estavam esperando algumas pessoas chegarem, e para não atrasar, para não acabar muito tarde, foram começando o Psukei de Zimra, e chegou no momento do Ishtabach. O que se faz nessa situação? Nessa situação, o Hazan deve parar antes do Ishtabach. Antes de fazer o Ishtabach, o Hazan deve parar. Os poskim trazem que até meia hora é Beseder, dá para esperar até meia hora, e depois que acabar essa meia hora, se chegou gente, ótimo, se não, vai fazer o Ishtabach e vai rezar sem minyan no caso não dê para ir para um outro minyan. Mas o Hazan deve esperar antes do Ishtabach para o minyan chegar. Se o minyan chegou antes do Ishtabach, ele fez a brachá de Ishtabach, ele pode fazer Kadish. Agora, caso ele já tenha feito o Ishtabach, não vai ser permitido fazer o Kadish. O Kadish só pode ser feito se teve algum tipo de brachá logo antes dele. Mas se fizeram o Ishtabach e ficaram esperando pessoas chegarem, não se pode fazer o Kadish. Isso é válido para o Hazan. E as pessoas que estão na Tefilá, muitas vezes tem gente que está rezando e ele acaba fazendo o Psukei de Zimra um pouquinho mais rápido, o Hazan está um pouco devagar, e ele acabou o Psukei de Zimra antes do Hazan. O que se faz? Aonde se para exatamente? Então essa é uma halakha importante que muitos não sabem, que deve-se fazer o Ishtabach logo depois. A pessoa acabou Shirat Hayam, e ele vê que o Hazan ainda vai levar uns 2, 3 minutos, deve fazer sozinho o Ishtabach, não precisa esperar o Hazan para fazer junto com ele essa parte da Tefilá. Cada um sozinho, quando ele acabou o Psukei de Zimra, ele faz o Ishtabach, e ele espera até que o Hazan chegue lá e faça o Kadish. Obviamente, como foi dito antes, não pode se falar nesse momento, não é para bater papo, não é para conversar, mas se a pessoa quiser sentar e ler um livro, de preferência sem falar as palavras, só estudar algum livro que ele tenha por perto, que seja um Chumash, uma Gumará, alguma coisa que ele tenha por lá, ele pode acabar o Ishtabach, sentar e estudar um pouquinho, de preferência sem falar, sem ler o livro mesmo, com a boca, só com o pensamento, e esperar o Hazan chegar. Mas no momento em que a pessoa chegou na hora da brachá do Ishtabach, já que essa brachá do Ishtabach é o fim de Psukei de Zimra, ela é o complemento, ela tem que ser feita logo próximo ao fim dos Mizmorim. Então, se a pessoa acabou o Shirat Hayam, já é hora de fazer o Ishtabach. Então, mesmo que o Hazan está para trás, você faz a sua última brachá e espera a partir daí o Hazan chegar, fazer o Ishtabach, fazer o Kadish, e aí você segue em frente junto com o Tzibur.